Já imaginou você estar dormindo e recebendo dividendos em dólares todos os meses diretamente na sua conta? Isso é possível através dos investimentos na Bolsa de Valores norte-americana. Lá nos Estados Unidos nós temos diversas classes de ativos que pagam dividendos, como por exemplo as ações, os REITs e os ETFs. Nesse vídeo eu vou te mostrar como receber todos os meses $100 em dividendos. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal no YouTube e nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo e estratégia de como você pode conseguir receber $100 por mês de dividendos investindo na Bolsa Americana. Nesse vídeo eu vou te contar o que são os dividendos, quais são as melhores classes de ativos para você receber dividendos lá no exterior e qual a melhor estratégia para você fazer isso. E como vocês sabem, eu não canso de falar lá no Instagram, na minha opinião não existe melhor forma de geração de renda passiva do que os investimentos em renda variável, na Bolsa de Valores. E lá nos Estados Unidos isso não é diferente. Você consegue construir patrimônio na Bolsa Americana, investir em ações, REITs e ETFs e garantir uma renda passiva no seu futuro para você conseguir se aposentar somente com seus investimentos. Então o objetivo desse vídeo é te mostrar o passo a passo e mostrar na prática, inclusive valores de quanto é necessário e como você deve fazer para receber até $100 por mês em dividendos. Bom pessoal, dando início aqui ao assunto do vídeo, a primeira coisa que a gente precisa abordar é sobre os dividendos, O que são os dividendos? Muitos de vocês estão iniciando nos investimentos ou ainda não investem e não sabem nem o que são os dividendos. E os dividendos nada mais são do que uma parcela do lucro da empresa. Quando a empresa lucra e esse valor vai para o caixa da empresa, a partir daí ela decide se quer distribuir para os seus acionistas em forma de dividendos, que é uma parcela do lucro da empresa, ou elas também podem pegar esse valor e reinvestir no próprio negócio para continuar crescendo, que é muito comum lá no mercado americano. As empresas norte-americanas possuem essa cultura de reinvestimento do lucro, muito pelo fato de que lá nos Estados Unidos os dividendos são tributados em 30%. E isso também é um dos motivos a levarem alguns brasileiros que ou não investem aí lá no exterior ou investem, mas não tem muito conhecimento, achar que por causa disso, pelo fato de ter essa tributação, não é vantajoso investir no exterior ou até mesmo receber dividendos lá no mercado americano. Então esse vídeo também tem esse objetivo de desmistificar um pouco desse viés que muitos de vocês ainda possuem. E a primeira classe de ativo que você pode investir lá no mercado americano e receber dividendos em dólar todos os meses são as ações. Quando você compra uma ação de empresa, você está automaticamente se tornando sócio daquele negócio, ou seja, você também vai receber parte dos lucros desse negócio. E lá no mercado americano você consegue se tornar sócio das maiores e melhores empresas do mundo, como por exemplo Apple, Microsoft, Google, McDonald's, Facebook, diversas empresas gigantescas que fazem parte do seu dia a dia e você consegue investir através da Bolsa de Valores americana e receber parte dos seus lucros em forma de dividendos. Mas uma dúvida que muitos de vocês ainda possuem é sobre a frequência do pagamento desses dividendos. Arthur, eu sei que é importante investir no exterior, eu já invisto no exterior, meu patrimônio já está diversificado lá no exterior, mas eu percebi aqui na minha carteira, nas ações que eu invisto, que elas pagam dividendos trimestralmente e eu sinto essa necessidade de receber proventos todos os meses, Eu quero estar recebendo dividendos todos os meses, quero esse dinheiro pingando na minha conta todos os meses. Como é que eu faço isso? Investindo em ações, já que a maioria delas, a maioria das empresas norte-americanas distribuem esses dividendos de forma trimestral. Por exemplo, o JP Morgan. O JP Morgan é um banco norte-americano, tem as suas ações negociadas em bolsa com o ticker JPM. Ele paga os dividendos em janeiro, abril, julho e outubro, ou seja, 4 vezes ao ano. Como é que eu vou receber dividendos todos os meses investindo nessas ações que só pagam dividendos 4 vezes ao ano? Tem alguma empresa, tem algum tipo de ação, alguma empresa negociada lá no mercado americano que distribui dividendos mensalmente? E a resposta é não. Nenhuma empresa, nenhuma ação, nenhum estoque que você vai investir lá no mercado americano vai te pagar dividendo mensalmente. Mas o que é que acontece que você pode fazer para resolver esse problema, entre aspas, Eu vou te ensinar aqui uma estratégia para você conseguir, mesmo assim, investindo em ações, receber dividendos todos os meses. E o nome dessa estratégia é muito simples, é a diversificação. Você não vai ter na sua carteira somente um ativo, somente uma ação na sua carteira, como por exemplo o JP Morgan, que eu acabei de falar. Arthur, estou investindo no mercado americano, eu vou comprar somente o JP Morgan e tá tudo certo. Você não vai fazer isso. Na sua carteira de investimento, para reduzir o risco da sua carteira, você vai ter diversos ativos de diferentes setores e com diferentes exposições. Então, com isso, com essa diversificação, você vai acabar tendo, mesmo sem ser a sua intenção, você vai acabar tendo ativos que vai estar pagando dividendos todos os meses, como eu estou mostrando aí na tela para vocês. Esse exemplo, que eu criei, essa carteira teórica com somente 3 ativos. Lembrando que isso é só um exemplo, você não deve ter somente 3 ativos na sua carteira de investimento, porque é uma concentração muito elevada. Eu estou dando um exemplo aqui para mostrar como é simples receber dividendos todos os meses investindo em estoques lá
no exterior. Você com uma carteira razoavelmente pequena, né, com somente 3 ativos na sua carteira, você já pode receber dividendos todos os meses. Apesar de que, repetindo, não é o correto, né? Você deve ter mais ativos na sua carteira, mais ativos ainda. Você deve ter 10, 20 ou até 30 estoques na sua carteira sem problema nenhum. Diversificação nunca é um problema. E como eu estou mostrando aí na tela para vocês, com somente esses 3 ativos, JP Morgan, Apple e McDonald's, você já estaria recebendo proventos, né, dividendos todos os meses, pingando na sua conta sem você fazer absolutamente nada. Porque o JP Morgan, como eu falei, ele paga dividendo em janeiro, abril, julho e outubro, enquanto a Apple paga dividendo em fevereiro, maio, agosto e novembro. E o McDonald's, por último, paga dividendo em março, junho, setembro e dezembro. Ou seja, somente com esses 3 ativos, JP Morgan, Apple e McDonald's, você já estará recebendo dividendos todos os meses diretamente na sua conta. Então, basta você diversificar sua carteira de investimentos, sua carteira de ações lá no mercado americano, que você já vai conseguir receber dividendos todos os meses. E no final desse vídeo eu vou te mostrar uma tabela com valores, mostrando valores na prática, como prometido, né? Qual o valor necessário que você precisa ter para investir nas ações lá nos Estados Unidos e receber $100 por mês em dividendos. E a segunda classe de ativo que você pode investir lá no mercado americano para receber dividendos mensais em dólares são os REITs. Os REITs, também conhecidos popularmente aqui no Brasil como fundos imobiliários norte-americanos, são empresas que investem no setor imobiliário e possuem uma característica muito semelhante com os fundos imobiliários aqui do Brasil, que é distribuir a maior parte do seu resultado em forma de dividendos. Os REITs são obrigados a distribuir 90% do seu lucro líquido em forma de dividendos, tornando a classe de ativo muito atrativa para aqueles investidores que buscam previsibilidade pelo fato de estar exposto ao setor imobiliário, que é um setor perene, e também ao fato de você ter essa recorrência na distribuição de dividendos, né, na geração de renda passiva. Então torna a classe de ativos, os REITs, muito interessante para você investir. Você deve investir tanto em REITs quanto em stocks lá no mercado americano. E nos REITs, diferentemente das ações, a gente tem alguns REITs na bolsa americana que pagam dividendos mensalmente, diferentemente das ações, que a maioria delas, como eu falei anteriormente, pagam somente trimestralmente. A maioria dos REITs, repetindo, né, a lógica das ações, a maioria dos REITs também pagam trimestralmente, mas a gente também possui alguns REITs, como o Stag Industrial, como o Realty Income, né, que tem um ticker O, como ADC Realty, que também paga mensalmente. Então a gente tem algumas opções de REITs norte-americanos que também pagam dividendos mensalmente. Então você comprando uma ação desse REIT, você está automaticamente se tornando sócio dessa empresa, né, que tem esses imóveis, e você também vai receber uma parcela do aluguel desses imóveis em todos os meses, no caso desses REITs que eu acabei de mencionar, né, nesses REITs que pagam dividendos mensalmente, ou trimestralmente se você investir em REITs que pagam dividendos trimestralmente. Mas um ponto que é importante falar é que o seu foco na hora de investir não deve ser a data de distribuição dos dividendos. Esse fator não é nem um pouco importante na sua tomada de decisão. Você tem que colocar na sua cabeça que isso é a consequência da diversificação da sua carteira de investimento. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui na prática, né? Tanto da sua carteira de ações, de estoques, como da sua carteira de REITs. Você vai ter ativos na sua carteira, no caso das ações, como eu falei, que pagam trimestralmente, mas com a diversificação você vai acabar recebendo todos os meses. E nos REITs é a mesma lógica. Você pode ter REITs que paguem, né, dividendos mensalmente, como eu tenho na minha carteira, Stag, Realty Income. Você pode ter esses tipos de REITs que pagam mensalmente, mas também você não deve deixar de investir nos outros REITs só pelo fato deles pagarem dividendos trimestralmente. Então, na sua carteira de investimento, no final das contas, você vai ter REITs dos dois tipos, que pagam mensalmente e trimestralmente. E tá tudo certo, porque o que importa é que no final das contas, você vai estar tendo essa geração de renda passiva mensal a partir da diversificação da sua carteira de investimento. E agora vamos para a parte que interessa, né? Qual o valor necessário que você precisa investir lá no mercado americano para receber $100 por mês em dividendos? Então, vamos aqui para a minha planilha do computador, que eu vou te mostrar na prática qual é o valor necessário que você precisa investir para receber essa quantia em dividendos. Bom, eu estou aqui na minha planilha no computador e eu coloquei como base para a gente realizar esse cálculo um dividend yield médio de 4%. Por que eu coloquei esse valor? Porque se a gente pegar o dividend yield médio das empresas que pertencem ao S&P 500, está ali em torno de 3, 4, 5% ao ano. Lembrando que o dividend yield é um indicador necessário para realizar esse cálculo, mas é um indicador, na minha opinião, péssimo, porque ele não retrata o potencial de geração de renda passiva que a empresa possui, porque o dividend yield é um indicador que pega o valor atual das ações da empresa dividido pelos dividendos pagos nos últimos 12 meses, ou seja, ele não leva em consideração o crescimento desse dividendo ano após
utilizando. Então sim, você pode estar comprando uma ação agora e ela está com dividendo, um dividend yield, né, de 4, 5%, pode parecer pouco, mas você não deve dar muita importância para esse valor, ele é apenas necessário para a gente realizar um cálculo, porque ao longo do tempo essa empresa, se for uma boa empresa, se você fez uma análise interessante, percebeu que aquela empresa é boa, essa empresa vai entregar mais valor e vai aumentar esse dividendo ao longo do tempo. Então eu posso até trazer um vídeo sobre isso, mostrando simulações de empresas. Se você tivesse investido, por exemplo, há 10 anos atrás, quanto você estaria recebendo hoje em dividendos dessas empresas. Tem empresas que, se você tivesse investido há 10 anos atrás, hoje você estaria recebendo mais de 10, 12% ao ano em dividendos em dólares, né? Então é um valor muito expressivo. Então o seu foco principal não deve ser observar o dividend yield, mas sim ter em mente que esse dividendo vai crescer ao longo do tempo, né? Não precisa de tempo para os investimentos de renda variável surtirem efeito. Então agora pode parecer pouco, mas lá no longo prazo esse dividendo vai ser bem expressivo. Então não dê tanta importância para esse indicador. Eu estou utilizando ele aqui porque ele é necessário para a gente realizar esse cálculo. Então eu coloquei aqui na nossa tabela, né, o dividend yield, como eu falei, médio de 4%, já descontando o imposto de 30%. Então o que você vai receber na sua conta, lembrando, né, quando o dividendo cai na sua conta da corretora, ele já cai líquido do imposto de renda, já é descontado na fonte, você não precisa pagar nada novamente, ele já cai líquido. Então aqui no nosso exemplo, eu também fiz isso, né, já descontei o imposto pago. Então com esse dividend yield médio de 4%, seria necessário você investir $42 mil para receber $100 por mês em dividendos, ou no caso, né, $1.200 por ano, que também dá na mesma coisa, né, $100 por mês em dividendos. Mais uma vez repetindo, pode parecer pouco agora, principalmente se você comparar com as empresas aqui no Brasil, que não tem tanta essa cultura de crescimento, mas lá no exterior você tem que ter isso na sua cabeça, que esse dividendo cresce ao longo do tempo. Eu vou utilizar como exemplo aqui o REIT Stag Industrial, que foi um dos REITs que eu falei que paga dividendos mensalmente, lá na Bolsa Americana, o Stag, que é do setor industrial. E se vocês observarem aqui na tela, em 2014 esse REIT pagava em torno de 10 centavos por cota, e hoje em dia, né, no último ano, em 2023, utilizando aqui como os dados de 2023, 2024, ele ainda não pagou nenhum dividendo, ele já está pagando em torno de 12 centavos, né, quase 13 centavos por ação. Ou seja, quando a gente observa o dividend yield como um indicador isolado, ele não leva em consideração esse crescimento, e esse crescimento é bastante importante, porque o que realmente importa no final das contas é o seu yield on cost, é o valor que você pagou em relação ao dividendo que você está recebendo hoje. Então, como todo investimento, principalmente em renda variável, precisa de tempo para surtir efeito, para você ver aquela bola de neve crescendo e você ver resultados expressivos. Então, com os dividendos, principalmente lá na Bolsa Americana, isso não é diferente. Você precisa de tempo para esses dividendos crescerem e entregarem retornos expressivos para você. Então, não foquem muito no dividend yield, não é um indicador interessante. Não achem que por estar observando uma empresa que tem um dividend yield de 2, 3, 4%, isso não é interessante investir. Não tem nada a ver. Estou provando aqui na prática que esse dividendo cresce ao longo do tempo e lá na frente vai se tornar expressivo. Então, não desanimem por causa disso. Outra coisa, mostrando aqui também o gráfico do Stag, olha o retorno que esse REIT teve nos últimos anos, além do crescimento do dividendo. Então, a pessoa que comprou esse REIT lá atrás por 10, 12 dólares, hoje está recebendo mais de 10, 12% ao ano em dividendo e ainda teve toda essa rentabilidade durante os últimos anos. Por isso que foque no longo prazo, não dê tanta importância ao dividend yield, que como eu mostrei aqui, não é um indicador tão interessante, que eu tenho certeza que fazendo isso, você vai receber muito mais do que $100 por mês em dividendos, mas lá na frente, lá no longo prazo, não tem nada fácil de um dia para o outro, não tem nenhum segredo, não tem nenhum milagre, requer tempo para você ter resultados expressivos investindo na bolsa. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, visto, né, aqui na prática qual o valor necessário para você começar a receber $100 por mês em dividendos, entender quais são as classes de ativos. E se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e eu espero vocês no próximo vídeo.